Queridos irmãos, nessa noite nos apresentamos a Deus, colocando a igreja, a Quarta Igreja Batista de Macaé nas mãos do Todo-Poderoso Pai. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos incontáveis que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Hoje terá um culto diferente. O mundo evangélico perdeu a Nilma, esposa do pastor Paulo César do Grupo Logos. Um grupo que marcou gerações. Nós vamos começar o culto após a oração cantando uma das músicas do Grupo Logos. Porque eu tenho certeza, hoje no Facebook, todo o assunto era homenagem à vida de Nilma, o quanto o repertório do Grupo Logos marcou as nossas vidas. E nós daqui a pouco estaremos colocando a família Logos nas mãos de Deus, a família Quarta Igreja, e cantaremos então uma canção do Grupo Logos. E eu espero que você que esteja em casa, esteja cantando com a gente. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nesse momento nos encontramos na Tua presença. E não há melhor lugar do que estar na casa do Pai. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que estão em casa, ouvindo, rendendo louvores ao Teu nome. Ser com a Quarta Igreja Batista de Macaé. Abençoa, Senhor, desde a criança, e nós abençoamos a criança agora em nome de Jesus. E da criança ao adulto ao ancião. Que todos estejam guardados, protegidos, dirigidos pelo Senhor. Queremos pedir pelo Brasil e pelo mundo. Ó Deus, temos orado pedindo para que essa epidemia cesse, mas o governo do mundo está nas Tuas mãos. Ó Deus, nesse momento, pedimos também pela família do pastor Paulo César. Ó Deus, o Grupo Logos, quando perde a Nilma, obrigado, Senhor, porque foi inspiração para tantas gerações. E nós queremos colocá-los agora em Tuas mãos. Nós louvamos o Seu nome, bendizemos o Teu nome. E como o Salmo 31 fala, o nosso tempo está nas Tuas mãos. E nas Tuas mãos queremos estar, acariciados, protegidos e cuidados pelo Senhor. Obrigado pelos que estão aqui. Obrigado a Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui para a adoração do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então Portas Abertas. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que Ele quis, meus braços abertos ficarão. E ainda estão assim, e vão continuar, até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sem privações, sem passado, e tudo por quê? E por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas não há distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos que brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para
passei, via muitos filhos sem rumo, sem credo e carentes de amor, que o Senhor em seu amor e mostre de novo o caminho para o renascer, o novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, a novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, a novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. É uma das músicas que nos fala profundamente. E também agora nós vamos cantar. Segundo Rafael, ele viu o repertório pra gente do recordar, como o pastor falou. E a gente vai cantar um doce Espírito aqui. E esse é o Espírito de Deus. Logo depois a palavra estará com o pastor Paulo César, mas nós estaremos agora cantando Doce Presença. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador.
César estará assumindo a palavra. Meus queridos, tenham todos uma boa noite. É com muito prazer, com muita satisfação que nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, em que Deus tem nos concedido o tão importante privilégio, que para nós hoje cada dia é de fato um privilégio, né? Em meio a tudo que nós temos visto, ouvido e participado, e visto que as coisas ainda estão assim tanto quanto confusas, mas graças a Deus nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos concedido isso, a oportunidade de mais uma vez nos reunir, estar juntos, através das lives, através desse instrumento maravilhoso, dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, podendo chegar até o lar de vocês, podendo ir até o lar de vocês. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Sagrada Escritura muito conhecido e maravilhoso, que esse texto ele já vem falando comigo já há algum tempo, e eu venho me deliciando neste texto, um texto bastante conhecido dos irmãos, que está no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, e versos 16. E essa palavra é uma palavra maravilhosa, que me traz muita emoção, fala muito ao meu coração. E diz assim, João 3 e 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras do apóstolo João, deste homem que militou, que trabalhou ao lado de Cristo, que esteve ali ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, né? Durante o ministério de Cristo, ele foi um dos braços direitos ao lado do nosso mestre, e assim, com toda a particularidade, ele pôde deixar esse escrito maravilhoso para mim e para você, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E que coisa interessante, ele usa um termo tal, ao qual ele não consegue palavras para explicar a grandeza, a largura, a profundidade, o tamanho desse imenso amor de Deus. Tão grande, que Deus ele envia o Filho dele, o único Filho, por amor a mim e a você. Mas por quê? Qual o motivo ao qual Deus teve que enviar o seu Filho para nos salvar? Por que Deus teve que fazer esse sacrifício por mim e por você? Por que Deus teve que fazer esse sacrifício? Primeiro, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade, ela estava cerceada, ela estava cercada, ela estava debaixo da maldição do pecado. Lá no Jardim do Éden, quando Adão peca, quando ele peca contra Deus, quando ele transgride as ordenanças ao qual Deus tinha dado a ele, ele trouxe sobre toda a humanidade esta herança do pecado. Essa herança ela veio seguindo a todos nós. E por isso Paulo vai dizer, porque todos pecaram, não havia um justo sequer na terra, todo mundo está debaixo da lei do pecado. Então, querido, devido ao homem estar embaixo da lei do pecado, o homem precisava de um Salvador. Ele precisava de salvação. Ele precisava de alguém que pagasse o preço ao qual ele mesmo não poderia pagar. E Deus, sendo criador do homem, a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas
E depois ele cria o homem e faz do homem a coroa da sua criação. E a criação do homem foi algo muito especial. Os irmãos bem sabem que a tudo Deus disse, haja, haja, com o poder da sua palavra, ele criou. Mas quando foi com o homem, não. Ele disse assim, façamos ao homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente subentende que houve um conselho divino, um consenso entre Pai, Filho e Espírito Santo, que com as suas próprias mãos cria o boneco de barro e sopra-lhe o fôlego da vida, sopra da própria essência dele em mim e em você. Aí está o diferencial. A todos Deus, com o poder da sua palavra, disse haja. Mas com o homem não. Com o homem houve todo um projeto, todo um plano. Porque Deus queria um representante dele aqui na terra. E por isso ele cria o homem, para que o homem fosse a representatividade dele na terra. Para que o homem fosse a imagem, representasse a imagem, a semelhança dele aqui nessa terra. Só que o homem peca. O que é pecar? Errar o alvo, errar a direção. O homem erra a direção. O homem vai por outro caminho que não foi o caminho estabelecido ao qual Deus deu a ele. E automaticamente após isso, nós vemos que a consequência deste pecado, ela trouxe inúmeras coisas, inúmeras situações para a vida desse homem, inúmeras consequências para a vida do homem. Até que o próprio Deus, que nunca é pego de surpresa, nunca foi pego de surpresa, ele sempre tem um plano, sempre teve um plano pronto para o homem. E aqui João, com muita particularidade, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí a gente começa a entender o porquê de Deus amar o mundo. E quando fala mundo, não é o cosmos que nós vemos com os nossos olhos, mas sim a humanidade, os habitantes deste mundo, as pessoas ao qual ele cria. Ele faz como coroa da sua criação, ele faz com o propósito desses seres que foram criados por ele, que somos nós, o adorarmos sempre. Esse foi o propósito principal e primário de Deus, que nós fôssemos coroa da sua criação, que nós representássemos ele aqui na terra e que fôssemos, querido, conduzisse um pouco dele sobre a humanidade. Mas infelizmente, devido ao erro do homem, à falha do homem, isso não foi possível. Isso não foi possível. E por muito tempo o homem ficou escravizado pela lei do pecado e da morte. Até que João, ele começa a falar algo aqui maravilhoso sobre esse amor de Deus. E que amor é esse? Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Que não é o amor eros. Que amor é esse que não era o amor de um pai para o filho? Que o filho, os pais, por mais que amem os filhos, a palavra de Deus nos afirma que pode um pai, uma mãe abandonar um filho ao qual gerou? Sim, pode. É o que nós mais vemos nos dias de hoje. Não é muito anormal nos dias de hoje nós vermos pais abandonando filhos que gerou, que saiu do seu ventre. Pode. Mas a palavra diz que, todavia, o Senhor, ele não nos abandonará. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Porque ele nos amou desde o princípio. Ele pagou um alto preço por nós, querido. Ele criou-nos para a representatividade dele aqui na terra. Ele manteve esse plano até o final. E ele jamais desistiria de mim e de você. E por isso que João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Qual de nós teríamos essa coragem? Qual de nós teríamos essa disposição? E muito mais interessante, ainda que tivéssemos, o nosso sacrifício seria inválido. Sabe por quê? Porque para todo sacrifício ser válido para Deus, primeiro, teria que ser o primogênito dos animais, ele não poderia ter mancha ou mácula, vai vendo, não poderia ter defeito algum, ou seja, as qualidades para essa
E quando Deus olha do céu para a terra, Ele não vê um justo sequer. Ele não vê ninguém que seria capaz de pagar o preço para retomar, para retornar a comunhão com esse homem caído. Ele não vê ninguém. Na terra não. Por quê? Porque primeiro todos nós estávamos debaixo da lei do pecado. Ou seja, tínhamos manchas, tínhamos máculas, tínhamos defeitos. Defeitos, querido, que esses jamais desqualificaríamos para fazer esse sacrifício. E o único que seria capaz era Ele, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se encarna, que deixa o seu trono de glória, que se despiu de toda a sua glória para vir aqui na terra, para humilhar-se em meu e em teu favor. Que coisa interessante! Como conseguir compreender um amor desse tamanho? Um amor que deixa toda a sua grandeza, toda a sua formosura, toda a sua glória para se humilhar na forma humana, para vir aqui cumprir toda a lei, viver nessa terra sem pecar, sem mancha, sem mácula. E como ovelha muda para o matadouro, cumprir todos os ritos exatos para o sacrifício. E ir até a cruz do Calvário, por mim e por você. Amém. E detalhe, querido, olha o que ele vai dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui tem algo maravilhoso, querido. Alguns pensam que a vida cessa quando a carne se dissipa, quando a parte matéria se dissipa da imatéria, da que não é matéria. Alguns pensam dessa forma, mas não. Dentro de cada um de nós há o Espírito. Há o Espírito. E esse mesmo Espírito, daqueles que creem, daqueles que permanecem, daqueles que perseveram, daqueles que confessam que Cristo veio ao mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai. A esses que creem no poder de Deus, no poder libertador, no poder remidor, a esses, querido, a morte carnal não é capaz de determinar o fim da vida, porque quando cessa aqui, começa lá na eternidade. Eu descobri que a vida eterna, aos presentes, nós já começamos a gozá-la aqui mesmo. Nós já estamos gozando parte da vida eterna, parte da eternidade. Nós só estamos esperando o momento de nossa chamada, para aí sim concretizarmos de uma vez por todas o que está nos esperando além disto aqui, desse plano terrestre, porque nós já temos a certeza que nós não somos cidadãos da terra, nós vivemos aqui, mas a nossa cidadania é celestial, porque Deus nos amou e nós conseguimos compreender o tamanho desse amor, nós abraçamos esse amor, nós aceitamos esse amor nos acolheu, porque Ele nos escolheu para si, porque eu sou bom não, muito pelo contrário, porque eu não presto, eu não valho nada. Eu sou pecador e eu reconheço isso. Eu reconheci quando eu olhei para a cruz de Cristo. Eu reconheci, Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito de salvação. Eu sou um miserável pecador.
Mas aí a palavra vem, querido, e diz: porque Deus amou a você, Paulo César. Porque Deus amou a você, pastora Ilka. Porque Deus amou a você, Sara. Porque Deus amou a você, Ariadna. Porque Deus amou a vocês, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, o único que seria capaz de pagar o preço por mim e por você. Ninguém mais seria capaz. Mas nós louvamos a Ele por causa disso. Porque nós somos gratos. Seremos gratos eternamente pelo sacrifício dEle por nossas vidas. Louvado seja Deus. E olha só o que a palavra ainda vai complementar dizendo: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém. O que quer dizer isso? Deus enviou o Filho dele, não para julgar o mundo, mas para entender, para vivenciar as nossas fraquezas, para vivenciar e para passar por aquilo que nós passamos. Para não julgar, não. E acerca de julgamento, a gente vai ver algumas situações fenomenais. Quer ver como é que Jesus é diferente? O que a lei de Moisés dizia quando levaram aquela mulher até Jesus? Se a lei fosse aplicada ali, aquela mulher seria absolvida? Não. De forma alguma, aquela mulher seria absolvida. Ela seria condenada, julgada e apedrejada. Mas quando eles levaram-na até Jesus, olha que coisa linda que acontece. Jesus olha, escrevendo estava, e olha para aquela multidão e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, quem cumpre toda a lei, sem tropeçar nenhum sequer item da lei, que atire a primeira pedra. Jesus olhou para aquela mulher com um olhar diferente. Jesus teve uma ótica diferente. O amor dele, querido, sobrepõe o teu pecado. O amor dele sobrepõe as tuas falhas. O amor dele sobrepõe as tuas limitações. E nós, quando entendemos isso, que talvez até mesmo aquela mulher, em seus pensamentos, quem sabe, eu não sei, isso é uma conjectura. Se é que vocês me permitem, quem sabe até mesmo ela tinha alguma preocupação quanto como seria, de que forma seria o julgamento de Jesus. Oh, querido, mas Jesus é totalmente diferente. Ele não olha para mim com uma ótica humana. Ele não olha para mim com a ótica daqueles que me acusam. Muito pelo contrário, Paracleto, ele é meu advogado. Amém. E quando ele entra na minha causa, pode o homem me condenar, mas pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, ele nos absorve dos nossos delitos e dos nossos pecados, porque nós reconhecemos que somos pecadores. Amém. Reconhecemos que somos falhos. Ele não veio para julgar o mundo. E quantos julgamentos nós passamos, meu Deus do céu. Gente, quantos dedos apontam para nós, humanamente? E Deus não nos constituiu por juiz, hein? Olhem, e olha que Ele não nos constituiu por juiz. Não nos constituiu por promotor, não. Negativo. Ele deixou em nós a essência dele, para que a partir de nós passássemos a ver, a sentir e a pensar como ele pensa e como ele vê, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com esse olhar, com essa ótica. Imagina vocês um tribunal
aonde você está sendo acusado e todos estão querendo ver a sua condenação. Era assim que nós estávamos. Nós estávamos fadados a isso. O nosso mérito era o inferno. O nosso mérito era tudo de ruim. Até que Jesus resolve vir à terra. Interessante que Jesus passou por tantas coisas. O quanto ele sofreu, meu Deus. Alguns de nós já tivemos a oportunidade, lendo, é bacana, mas quando a gente para assistir aquele filme, nossa Deus, aquilo me fez chorar por muitas vezes. Porque quando a gente observa a encenação, a gente sente muito mais. A gente percebe muito mais. Tem uma percepção melhor, porque mexe com as nossas emoções. E em consoante com aquilo que a palavra diz, que a gente começa a meditar naquilo que a palavra vai dizendo, meu Deus, aí que a gente vem em agonia também. E Jesus, passando tudo que ele passou, desde o momento que ele começa a anunciar a sua morte, até o momento da cruz, gente, que sofrimento. A ponto dele orar e dele sair gotas de sangue do seu suor. Porque ele sabia o que estava preparado para ele. Ele sabia a dor, o sofrimento ao qual ele passaria. Mas ele sabia também que ali estava o divisor de águas que nos libertaria do pecado, da condenação do pecado, da morte eterna. Amém. Olha só que situação. E Jesus vai pelo caminho, carregando a cruz muito pesada. Porém, eu penso que os pecados que ele levou sobre si, a maldição que ele levou sobre si, que era para mim e para você, pesava muito mais do que aquela cruz física. Que naquela cruz estavam representadas todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas que coisa interessante. Um dos momentos que mais me chama a atenção, dentre tantos, mas um que marca, quando leio o versículo ao qual o próprio Jesus ele fala, Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas, porém, entretanto, todavia, seja feito a tua vontade. Que coisa interessante. Ele abriu mão de si. Abriu mão da sua vontade para cumprir a vontade do Pai. Por amor a quem? Por amor a mim. Por amor a você, por amor à humanidade. Como não entender esse amor, meu querido? Como não entender, como não compreender? Como não abraçar esse amor? Porque Deus, Ele ama o mundo de tal maneira que entrega o seu filho que vem na terra, que sofre, que passa por todos os julgamentos. Ele é julgado por Roma. Ele é julgado por Herodes, julgado pelo povo. Ele passa por um julgamento dos três maiores, do Sinédrio, dos três
os maiores tribunais que haviam. Levam ele para Pilatos. Pilatos leva ele para Herodes. Herodes volta com ele para Pilatos. E por fim, Pilatos, agora vamos levar para o Sinédrio, para o povo. E no meio do povo ali, alguns do Sinédrio se espalham e pedem a condenação de Jesus. Sabendo que tudo isso estava nos planos de Deus. E Jesus, ele não se negou a algum momento, mas ele foi como ovelha muda para o matadouro. E ele foi não para julgar o mundo, mas para que o mundo, para que as pessoas fossem salvos por ele. Amém. Ele não hesitou. O plano de Deus foi perfeito, que ele não hesitou. E ele foi para a cruz. Foi para a cruz. Foi caminhando, levando a cruz sobre si, sobre os seus ombros. Chicoteado, pisoteado, esbofeteado. Lançaram na cruz. Por causa do meu pecado. A culpa era minha. Era por minha causa. E Jesus vai lá. Vai para a cruz do Calvário. Interessante que, chegando lá na cruz, quando colocaram Jesus, que Jesus já estava prestes a sua morte, ele ainda fala com o Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém. E ele fala algo, querido, que foi divisor de águas. Está consumado. Ou seja, está pago. O preço foi quitado. Sangue remidor. Remir significa comprar no mercado de escravos. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos sobre a lei do pecado. Para nós não havia mais saída. Para nós não havia mais solução. Mas Jesus foi à cruz, pagou o preço, foi consumado. E hoje nós somos livres. Amém. Da lei do pecado. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E por isso, nós aqui hoje estamos. E este é o motivo de 2020 nós estarmos aqui. Porque um dia alguém pagou o preço por nós. Amém. E nos amou. Um amor tão grande que não há como mensurar o tão grande amor que foi dado, que foi derramado, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Nós louvamos a Deus. E outro sim, quem nele crer, não
quem não crer, já está. E Deus nos traz aqui hoje para que nós possamos falar junto a você, querido. Ouça o chamado de Deus para a sua vida. Amém. Porque Ele te amou. Ele me amou. Não abra mão do seu chamado. Que Deus em Cristo possa sempre vos abençoar, vos guardar e que você possa estar sob a plena proteção do Todo-Poderoso. Amém. Deus, Ele te ama e te quer sempre bem. Mas só pense uma coisa: a grandeza do amor dele para comigo, para com você e para com a humanidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos louvar, né, ao Senhor com o hino. Vamos pedir aqui a ajuda dos irmãos, que esse hino ele cabe muito no que nós falamos aqui. Me ajuda, irmãos. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado
abençoe aos irmãos. E que coisa linda esse plano perfeito de Deus para a minha, para a sua salvação. Rose Márcia Vidalete pede por sua mãe, Antônia Vidalete. Ana Lemos agradece as orações pelo seu genro Patrick e seu amigo Flávio. Ambos estão bem. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque em meio a toda essa turbulência, Deus tem dado vitória a muitos. Deus tem dado escape a muitos. E por isso nós o louvamos e por isso nós o agradecemos e o agradecemos. Então, nós agora estaremos assim orando, agradecendo a Deus, né, por mais essa live. Quero agradecer aí a presença dos irmãos. Tamo junto, meus queridos, tamo juntos e vamos partir para cima, porque a vitória ela é nossa. Amém. Em nome de Jesus, nós acreditamos assim. E nós não vamos baixar a guarda. Nós vamos partir para dentro do inimigo. E certamente o Senhor está à nossa frente e nos dará a vitória. Amém. A quarta igreja é de Jesus. A quarta igreja está sobre a guarda do Todo-Poderoso. Ele é aquele que está aqui guardando a cada um de nós. Nós cremos no seu poder, na sua grandeza, na sua mão forte e poderosa, para nos guardar, nos guiar, nos proteger, e que nós tenhamos uma semana de bênção. Na quinta-feira, certamente estaremos novamente aqui, louvando ao Senhor, com a mensagem poderosa. No domingo, assim nos dias subsequentes, estaremos aqui, querido. Nós não arredaremos o pé, porque Deus já está ouvindo as nossas orações. Amém. E nós continuaremos orando firme, acreditando no poder do Senhor. Amém. Oremos, querido. Senhor, Deus e Pai, nós queremos ser gratos, oh Deus, pela vida do genro e do amigo Flávio, da nossa irmã Ana Lemos. Senhor, que te agradece, Senhor, pela vitória ao qual tu tem dado estes dois jovens. Senhor, nós te pedimos também pela irmã Antônia Vidalete, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar cercando ela, que o Senhor venha estar guardando, que o Senhor venha estar levando para ela tudo aquilo que ela precisa neste momento, que se há enfermidade, que o Senhor leve a cura, que o Senhor leve o restabelecimento. Nós pedimos pela essa família da irmã Rose Márcia Vidalete, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar força, e todos aqueles que estão assistindo essa live, Senhor, este culto, Senhor, que o Senhor venha, Deus, abençoar a todos de igual modo, e que a tua bênção venha estar sobre cada um dos irmãos. Nós te louvamos pela quarta igreja batista, nós te louvamos pelos irmãos que estão aqui conosco, neste gabinete, que o Senhor venha abençoar a cada um de maneira maravilhosa, Senhor, que o Senhor venha dar as tuas ricas e abundantes bênçãos, derramar sobre a vida de cada um deles. Nós assim te pedimos e acreditamos nisso. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e há muitos, Pai, nós temos ouvido contar os testemunhos de bênção em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo. Nós te pedimos, Deus, pelo nosso município, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Nós te pedimos, Pai, pelo mundo que passa por um momento tão difícil, Senhor. E nós te pedimos, Deus, acreditamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e que o Senhor está olhando por nós com o seu olhar de amor e de misericórdia. Senhor, se o Senhor teve, Senhor, deu o seu Filho único para morrer em nosso favor, o que mais tu não fará por nós, Senhor? Porque nós acreditamos em Ti, e o nosso coração, Pai, está suscetível àquilo que Tu tens a fazer em favor daqueles que creem e confiam no Teu nome. Amém. Deus, muito obrigado por esta noite, por mais este culto, por mais essa oportunidade, por cada família aqui representada, e pelos irmãos que estão assistindo pelo Brasil afora esta live. Muito obrigado por cada um deles. É o que eu lhe peço, lhe agradecendo em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. E que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqueles que amam e que aguardam a sua gloriosa vinda. E nós aqui reunidos dissemos amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos. Até a próxima. Amém.